Olá, boa noite, o meu nome é Luiz. Eu venho aqui enviar mais um relato para o canal. A experiência aconteceu em 1981, aqui no Paraná. Eu já enviei também outro relato em que um motorista e um cobrador de ônibus viram uma mulher fantasma. Para que o relato fique mais dinâmico, eu vou contar em primeira pessoa, como se fosse meu amigo Valdemir contando para vocês. Olá. Meu tio Manuel morava em um sítio perto de uma cidade, que existe a 30 quilômetros de onde ele estava. Ele estava indo para a cidade grande, sendo que era por volta das 10 horas da noite. Quando faltava 10 quilômetros para ele chegar em casa, o seu carro quebrou, e ele não teve como solucionar o problema na hora. Ele precisava de um mecânico. Ele fechou o carro, pegou seus documentos e iniciou a sua caminhada, indo em direção a uma vila que tinha perto da BR, pois lá havia uma oficina mecânica. A noite estava bem escura naquele dia. No caminho as corujas cantavam, os pássaros estavam bastante agitados. A mãe da lua cantava sem parar. Isso era algo comum para aquela época, ainda mais naquela região. O tio Manuel avistou várias pessoas de branco com velas acesas na mão e que estavam cantando, mas o tio Manuel não conseguia entender o que eles cantavam. Foi aí que algo mais sinistro aconteceu. Além daquela procissão, aquela suposta procissão parou de repente. Aquelas pessoas pararam em frente às cruzes e ficaram lá por alguns minutos. E logo depois foram sumindo, e o tio Manuel se deu conta de que estava entrando em uma espécie de transe. Quando ele voltou a si, ele estava no meio de um cafezal, perto de onde estava o seu carro. E detalhe, ele estava bem longe de onde ele viu aquela procissão em frente àquelas cruzes, que eram de pessoas que morreram em acidentes de carro ali naquela BR. O tio Manuel resolveu dormir no carro e esperar algum motorista passar ali para pedir ajuda. Esse lugar da aparição é macabro, mesmo com a luz do dia. Além da aparição da mulher fantasma, digamos assim, procissão das almas, existe também um relato de uma noiva que aparece lá. Mas isso vai ficar para um próximo relato. Bem, esse foi o meu breve relato. Espero que tenham gostado. Tenham uma ótima noite. Olá a todos, eu me chamo Luiz, moro no Paraná. Eu quero compartilhar com vocês duas experiências que não aconteceram comigo, mas sim com duas pessoas próximas a mim. A primeira história aconteceu com meu amigo João, e eu vou usar as próprias palavras dele, como se fosse ele narrando para vocês, para contar essa história. Assim também como na segunda história. Boa noite, meu nome é João. Eu quero relatar o dia em que eu fui salvo por cães do possível ataque de um lobisomem. Era uma sexta-feira. No povoado próximo de onde eu morava, acontecia uma festa da igreja no barracão de eventos. Tais festas duravam 3 dias e só acabavam às 11 horas da noite. Eu morava a 20 quilômetros desse povoado. Meu sítio ficava às margens do principal rio que cortava a região. Era cercado de fazendas e outros sítios. Eu tinha uma caminhonete antiga a gasolina, que eu usava para trabalhar. Então, após um largo dia de trabalho, eu tomei um banho, peguei a minha caminhonete e fui para essa festa. Quando eu cheguei lá, vi que estava muito boa aquela festança. Me diverti bastante, conversei com alguns amigos, mas por volta das 10 horas, o cansaço foi batendo. Então, eu resolvi voltar para casa, me despedi dos meus amigos e fui embora. Quando faltava apenas 1 quilômetro para eu chegar em meu sítio, um dos pneus da caminhonete estourou, devido a pedras pontiagudas que havia na estrada. Parei a caminhonete, tirei o estepe de cima da carroceria, peguei o macaco e comecei a soltar os parafusos da roda. Quando eu já tinha colocado a outra roda e comecei a apertar os parafusos,
Eu escutei os cães da fazenda vizinha latindo. Mas eu não liguei muito porque cães latem para quase tudo que vem, e continuei terminando de apertar a roda da caminhonete para que eu fosse para casa. Mas de repente, eu ouvi um uivo bem alto, e era totalmente diferente daqueles cães. E eu percebi que um animal grande vinha trotando na minha direção. Parecia um bicho pesado. Ele vinha correndo, sendo perseguido pelos cães na estrada. A lua estava bem iluminada. Eu pude ver ao longe o que se aproximava. E aquilo que eu vi gelou o meu coração. Um animal grande, com a parte traseira mais alta que a dianteira. Orelhas pontudas, e conforme ele parava para lutar com os cães, eu via suas presas enormes. Ele tinha pelo bem escuro, uma mistura de porco com cachorro. Eu não tinha nenhuma arma comigo. A única coisa que eu possuía era a chave de rodas na minha mão. Eu me escondi atrás da caminhonete. Eu levei muita sorte daquele bicho estar distraído com os cães e não ter me visto ainda. A criatura se embrenhou no mato, mas eu continuei escutando o barulho ao longe e os cães latindo. Eu aproveitei a oportunidade, acabei de apertar os parafusos, dei partida no carro e saí acelerando. Cheguei na minha casa branco como papel. Quase derrubei a porta da minha casa. Os meus pais, assustados, perguntaram o que tinha acontecido. Contei a eles o que eu vi, e desde aquela noite em diante, eu nunca mais fui em festas. Bem, essa foi a minha experiência. Boa noite. O próximo relato é de um senhor chamado Joaquim. Seu Joaquim conta que há muitos anos atrás, tinha um fazendeiro da região que na sua vida foi um homem muito perverso com todos, incluindo a sua família. Era um homem muito rico, dono de muitos empreendimentos, mas era ruim como uma serpente. Porém, certo dia, ele começou a sentir um mal-estar. Foi ficando debilitado, com poucos dias, foi acamado. Médico nenhum descobria a sua enfermidade. O homem começou a secar em vida. Os seus olhos já estavam afundando nas cavidades do seu crânio. Foi uma cena horrível, até que finalmente, depois de tanto sofrimento, ele faleceu. A família resolveu fazer o sepultamento nas terras que ele gostava muito, para que ele descansasse em paz. Sepultaram dentro de uma mata que tinha na fazenda. Mas foi a pior decisão que a sua família tomou. Depois de um certo tempo, ele começou a assombrar as terras em que ele foi sepultado, principalmente a mata. Ele assombrava quem quer que entrasse naquela mata, nem que fosse para tirar uma folha de árvore, ele atacava. Então o boato do corpo seco foi se espalhando pela região. Mas ele tinha um compadre que era metido a machão, e ele o desafiou dizendo o seguinte: compadre, vou cortar uns cabos de enxada. Não existe esse negócio de corpo seco. Esse povo é tudo mentiroso. Eu vou entrar no mato à noite, depois eu vou pro boteco, só para tirar sarro desse povo que não tem o que fazer e fica inventando moda. Essa história de corpo seco não existe. E assim ele fez. Certo dia, ele esperou o anoitecer. Entrou na mata sozinho e foi a pior decisão da sua vida. O seu Joaquim relatou o seguinte: no dia seguinte, eu fui até a sua casa, porque eu e ele havíamos combinado de que a gente iria buscar umas sementes na cidade, pois era época de plantio. Bati palmas e minha comadre saiu. Eu perguntei onde estava o compadre, mas ela disse que ele foi cortar uns cabos de enxada. Até agora não chegou em casa. A esposa do meu compadre achou que ele tinha ido para minha casa, mas eu disse que não, ele não apareceu lá. Então, eu me despedi, reuni os vizinhos e fomos procurar o meu compadre. Depois de 5 horas procurando ele, conseguimos encontrá-lo na mata. Ele estava desmaiado com marcas de unhas em todo o seu corpo. Suas costas tinham sinal de cortes, então levamos ele para um hospital. Depois de 3 dias, após ele ter se recuperado, levamos o compadre para sua casa. E quando ele estava mais tranquilo, eu perguntei o que aconteceu. Ele começou a dizer o seguinte: compadre, eu entrei na mata e comecei a cortar os cabos de enxada. Do nada, um fedor insuportável de carniça surgiu. Eu achei que tinha algum animal morto na mata
e comecei a ouvir alguma coisa andando e quebrando os galhos das árvores. Quando eu virei para ver o que estava fazendo aquele barulho e mirei a lanterna, eu vi aquela criatura horrível, seca, esquelética. Eu tentei correr, mas eu levei um golpe nas costas e senti também os meus braços ardendo e com cortes profundos. Depois disso, só me lembro de estar acordando no hospital. Depois daquele dia, o meu compadre, que era metido a valentão, nunca mais entrou naquela mata, nem mesmo de dia, pois agora ele sabe que ali é morada do corpo seco, e não é somente uma lenda, mas é algo real. Bem, essas foram as duas experiências que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olá a todos, eu me chamo Paulo, sou muito fã aqui do canal Relatos do Frank e gostaria que você pudesse narrar o meu caso. Aconteceu em Santa Inês, no Maranhão, no ano de 2004. Naquela época eu tinha meus 23 anos de idade e eu morava junto com os meus pais em uma área de zona rural, já quase nos limites da cidade, perto da BR-222. Eu naquela época trabalhava como ajudante de gesseiro e com isso eu ajudava nas despesas da casa, uma vez que meu pai naquela época já estava aposentado. Na rua em que eu morava, mais à frente, morava a nossa comadre, a Thelma, e o filho dela, que aqui vou chamá-lo de Sebastião, foi lá em casa me convidar para tomar um chopp. Era por volta das 8 horas da noite. Era uma quinta-feira. Eu aceitei e fui até a casa dele, que ficava a uns 500 metros da minha casa, ainda na mesma rua. Quando eu cheguei, lá estava um outro amigo meu, o Fernando, nome também fictício. Nós começamos a beber na frente da sua casa. Estávamos debaixo da luz, na frente da residência do Sebastião, que iluminava uma boa parte da área. Depois disso, era apenas escuridão e à nossa frente havia árvores e mata. Não iríamos beber muito. Eu me lembro que havia umas 5 ou 7 cervejas. Era mais para molhar o bico e jogar conversa fora, depois voltar para casa e dormir. A dona Thelma e sua filha já tinham ido dormir e nós estávamos ali, na frente bebendo, jogando conversa fora e escutando forró no radinho de pilha do Sebastião. De repente nós escutamos um estalar muito forte de galhos se quebrando. Nós ficamos atentos por um tempo, mas depois esquecemos aquilo. Minutos depois, o Sebastião abaixou o volume do radinho e perguntou: "Vocês estão escutando isso?" Eu prestei atenção e, de fato, eu escutei algo se movimentando na mata. Foi quando o que quer que fosse aquilo começou a trotar bem ao longe, vindo na nossa direção, parecia um cavalo. O cachorro vira-lata que estava lá junto com a gente ficou com os pelos eriçados e olhava para dentro da mata e rosnava também. Aqueles passos vinham se aproximando. Foi quando Sebastião falou para a gente correr e entrar dentro da casa. Nós pensávamos que poderia ser algum boi ou vaca brava que se soltou de algum sítio vizinho. Nós entramos e fechamos a porta e ficamos olhando da janela. Foi quando o cachorro que estava com a gente começou a latir furiosamente. Aqueles passos se aproximaram até que chegaram bem em frente à nossa janela. O que vimos foi algo que tira o meu sono às vezes até o dia de hoje. Nós vimos um cão enorme, de olhos vermelhos, pernas traseiras que pareciam quebradas. Suas orelhas eram grandes e quando ele se movia faziam um som parecido com palmas. No susto, fechamos a porta e ficamos vendo aquele bicho pela fresta da janela. Aquela coisa se pôs de pé em 2 patas e começou a brigar com o cachorro do Sebastião. Aquela criatura de pé deveria ter uns 2 metros ou até mais. Dava grunhidos que parecia um porco ou algo assim. O cachorro do Sebastião investia contra aquela coisa. Foi quando o pior aconteceu. Aquele bicho enorme pegou o pobre cão pelas patas traseiras e o rasgou ao meio. Foi uma cena triste e chocante. A mãe e a irmã do Sebastião estavam desesperadas. Todos nós estávamos com medo ali dentro da casa.
Nós nos armamos com o que podíamos, com facas e pedaços de pau, esperando que aquele bicho tentasse arrombar a porta para nos pegar. Aquele ser ficou dando voltas ao redor da casa, mas não tentou arrombá-la. Depois de um certo tempo, ele entrou no matagal e se escondeu na escuridão, porém pelas frestas da janela, nós víamos os seus olhos vermelhos brilhantes. Ele estava escondido de tocaia, esperando algum de nós sair para nos atacar. Aquela coisa parecia racional, não era um animal comum, era algo de outro mundo, um demônio. Ficamos todos ali na sala, até o amanhecer. Só quando o dia estava claro foi que eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou que gritaria e barulhos estranhos foram aqueles, pois na nossa casa ela escutou tudo. Antes que eu dissesse a ela, meu pai disse que aquilo com certeza foi um lobisomem. Ele conhecia bem aqueles sons horríveis. Eu disse tudo o que tinha acontecido. Depois desse episódio, quando anoitecia, ninguém mais saía de casa. Nunca antes houve um caso de avistamento dessa criatura na região. Depois disso também não vimos mais aquela coisa. Foi uma experiência traumatizante para todos nós naquela noite. E até hoje eu me pergunto de onde saiu aquela besta. Olá, eu estou enviando esse relato para o canal, mas eu prefiro não mencionar o meu nome. O que eu vou relatar aconteceu em 2009. Moro no Rio de Janeiro, sou policial do famoso BOPE, Divisão de Elite da Polícia no Rio de Janeiro. Muitas pessoas que viram o filme puderam ter uma noção de como funciona o BOPE, mas eu asseguro a vocês, o filme não chega a mostrar nem 50% de como que é a realidade de um militar no BOPE. Acontecem coisas que muita gente nem imagina. Coisas que quando acontecem no BOPE, fica no BOPE. Mas anonimamente eu quero relatar uma experiência sobrenatural que eu e os meus companheiros de batalhão tivemos durante uma madrugada. Nós vimos algo que eu sempre tive a certeza que não existia, mas eu estava errado. E o lugar que vimos aquilo era onde menos imaginávamos, em uma favela carioca. Meses antes dessa experiência, bandidos conseguiram roubar armamentos de um batalhão da polícia. Infelizmente, um policial acabou perdendo a vida no confronto armado com os bandidos. As investigações avançavam até que conseguiram chegar até um dos suspeitos do delito. Me lembro que foi solicitado que eu e alguns homens subíssemos o morro para capturar esses suspeitos. A operação se realizou de madrugada. Eu me lembro que eram umas 2 horas da manhã. Na calada da noite, iríamos fazer tudo de maneira furtiva, para não chamar a atenção. Diferente do que muitos veem em filmes, em que se chega trocando tiros como um doido, nós preferimos fazer o possível para não sermos notados. Subimos o morro, eu e mais 6. Encontramos um suspeito. Outro, quando nos viu, tentou correr e tinha uma arma e começou a atirar contra nós. Nesse confronto, o outro cara acabou levando a pior. Foi uma noite tensa. Nessas circunstâncias, sempre passa pelas nossas cabeças que podemos não voltar vivos para casa. Mas algo pior, que eu nunca pensei viver em minha vida, estava prestes a acontecer. Fizemos uma varredura por algumas partes do morro. Me lembro que entramos em um beco, não muito iluminado. Havia um terreno baldio, com mato que deveria ter mais ou menos 1,5 metros. E ao fundo havia uma casa que foi construída, mas não foi terminada. Havia algumas paredes levantadas, vigas de concreto que sustentavam uma laje. O lugar parecia estar abandonado há anos. Entramos naquele terreno quando vimos algo se levantar em cima da laje. Parecia estar deitado, mas quando nos viu, começou a ficar de pé.
Apontamos nossas armas. Eu pensei que era uma pessoa, mas algo não estava normal. Era uma pessoa muito alta e forte como um gorila. Pedimos que aquilo ficasse parado e se identificasse, pois achamos se tratar de algum molheiro do tráfico ou algo assim. Mas quando aquilo ficou de pé, vimos algo que confesso que me deu medo. Um cachorro muito grande e corpulento, com orelhas grandes e pontudas, que pareciam chifres, e tinham olhos que brilhavam no escuro. Aquilo tinha as patas traseiras invertidas. Quando aquilo ficou em pé, deu um pulo e sumiu dentro do matagal de uma maneira muito rápida. Tudo aquilo deve ter durado uns 30 segundos, mas até hoje aquilo não sai da minha cabeça. Eu e os meus companheiros nos entreolhamos e nos perguntamos o que era aquele animal. Um dos meus companheiros, não sei se sendo sarcástico ou falando sério, disse: "Aquilo só pode ser um lobisomem. Até esse desgraçado tem medo da gente." Nós vasculhamos o perímetro, mas não encontramos nada. Lobisomens, delinquente, absolutamente nada. Antes de voltarmos para o batalhão, o sargento que estava com a gente na operação, o que vimos naquela laje, morreu ali. Nada de comentar isso no batalhão. Nossos superiores iriam achar que estávamos loucos, ou talvez tentando fazer alguma piada, o que não seria nada agradável e poderíamos ser castigados por isso. Hoje eu tenho certeza que existe o sobrenatural. Depois daquela experiência, nunca mais vi outro lobisomem. Já passei por muitas situações em que eu tive medo ao subir o morro, mas ver aquele lobisomem foi com certeza a pior experiência que eu tive. Não desejem ver um lobisomem. Eu garanto a vocês que não irão gostar. Boa noite. Olá, eu me chamo Biné. Moro em Aparecida de Goiânia e quero relatar uma experiência que aconteceu comigo, meu tio e o meu primo no ano de 1995 na cidade de Trindade, em Goiás. Antes de eu vir morar aqui em Aparecida de Goiânia, eu morava em um sítio junto com a minha mãe, o meu tio, minha falecida avó e o meu primo. O sítio onde nós morávamos ficava quase na saída da cidade e era possível chegar na rodovia caminhando. Nesse sítio que eu morava, criávamos alguns animais como galinhas, patos, algumas cabras e um cavalo. Naquela época eu tinha 19 anos de idade e o meu primo Alberto tinha 22 anos. Tanto eu como ele gostávamos de caçar nas madrugadas, dentro das matas que havia naquela região. De vez em quando o nosso tio Pacheco, que na época tinha os seus 38 anos de idade, nos acompanhava nessas caçadas. Era sempre bem divertido e nunca tínhamos visto nada de anormal. Algo que eu preciso mencionar é que perto de onde morávamos, havia um menino que, por questões éticas, não vou citar o seu nome, que naquela época era adolescente e sofria de problemas mentais. Ele não mexia com ninguém, porém, ele às vezes era muito custoso e aprontava nos sítios da vizinhança, jogando pedra nos animais, atiçando os cavalos ou soltando algum bicho de algum sítio. Uma certa noite esse menino aprontou dentro do nosso sítio. Eu me lembro que já tinha escurecido. Estávamos todos na casa reunidos para jantar. Estávamos comendo uma comida deliciosa feita pela minha mãe e a minha avó. Quando já tínhamos terminado de jantar, havia um pouco de arroz que sobrou, e a minha avó resolveu dar às cabras, pois elas gostavam bastante de comer arroz. Eu me lembro que minha avó saiu, e depois de alguns segundos, ao longe, eu pude escutar ela gritando com alguém, pois eu achava que ela estivesse gritando com alguma das cabras por estarem fazendo algum tipo de algazarra. Enfim, ela voltou para dentro de casa chamando o meu tio. Ela disse que aquele menino entrou no sítio e soltou uma das cabras. Ela chegou no exato momento em que ele estava soltando um dos animais e depois saiu correndo. O animal também saiu correndo e se embrenhou no mato que ficava na parte de trás do nosso sítio. Ficamos muito bravos, mas o tio Pacheco ficou mais bravo ainda, dizendo que se ele visse aquele moleque, iria dar uma surra nele. O meu primo e eu nos oferecemos para ir buscar o animal, pois ficamos com medo de alguém se aproveitar da situação para roubá-lo.
Como sempre eu e o Alberto caçávamos naquela região, achamos que não seria difícil recuperar um animal. O tio Pacheco resolveu ir conosco. Levamos uma lanterna, uma corda, um facão para roçar o mato e uma espingarda de caça por precaução. Entramos mata adentro. Meu tio ainda resmungava dizendo que no dia seguinte iria na casa dos pais daquele menino reclamar o que ele fez. Entramos cada vez mais na mata que havia ali. De repente, começamos a escutar uns barulhos estranhos de um porco. Eram barulhos muito altos e pareciam ser de um suíno de grande porte. Como estávamos com uma arma, aproveitamos para tentar caçar o animal. Fomos na direção de onde estavam vindo aqueles sons. Até aquele momento tudo estava bem, mas algo nos fez ficar com muito medo. Aquele suposto porco começou a fazer uns sons, como se estivesse balbuciando algumas palavras. Eu sei que soa estranho isso, mas era exatamente o que estava acontecendo. Eram palavras que não conseguíamos entender, mas era bem nítido e estranho que aquele animal parecia falar. Nos aproximamos lentamente para ver o que era aquilo. Quando meu tio focou a luz da lanterna na direção onde vinham aqueles sons, especificamente de uma árvore, vimos algo bizarro. Havia um homem que estava sem roupa. O seu corpo, porém, parecia deformado. Ele não tinha pés, mas sim cascos de um porco, e a sua cabeça era de um porco também. Aquele ser estava agachado, comendo alguma coisa que eu não vi bem o que era, e ao redor tinham velas acesas. Quando aquele bicho nos viu, ele deu um grito quase ensurdecedor. Então saímos correndo e só paramos quando chegamos em casa. A minha mãe e a minha avó nos perguntaram o que tinha acontecido e também se conseguimos recuperar a cabra. Eu estava ofegante e mal conseguia falar, devido ao choque que eu estava. Meu primo contou que nós vimos um bicho muito esquisito, que parecia um porco misturado com gente. O meu tio com raiva perguntou para Alberto: "Cê é burro, uai? Por que você não atirou naquele animal, já que você estava com a arma?" O Alberto disse que ficou tão impressionado ao ver aquela cena que até se esqueceu de que estava armado. Ele disse que não teve forças para atirar naquele ser, pois ele sentiu um medo tremendo, ainda mais com o grito que aquele bicho deu. No dia seguinte saímos de novo à procura da nossa cabra. Fomos perguntando para alguns moradores da região. Depois de horas procurando, conseguimos encontrar o nosso animal a uns 13 quilômetros da nossa casa, perto da rodovia. Desde que vimos aquele ser, nunca mais tivemos coragem de sair à noite para caçar naquela mata. Hoje em dia, sempre que eu encontro meu primo e o meu tio, sempre que trocamos uma prosa, algum de nós sempre toca no assunto do que vimos naquela noite e o que poderia ter sido aquilo. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço pela sua audiência. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para sempre ser avisado ou avisada quando tiver vídeos novos aqui no Relatos do Frank. Se você tem alguma experiência ou conhece alguém que teve alguma experiência sobrenatural e deseja contar aqui no canal, envie para o endereço de e-mail que está aparecendo aqui na tela. Sugiro também que você veja outros vídeos aqui do Relatos do Frank. Você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e mais pessoas irão conhecer o Relatos do Frank. Forte abraço a todos.